Boa noite, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Mais uma quarta-feira nós estamos aqui conectados na CIEB TV para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online. Que mais uma vez nessa quarta-feira você possa se assentar aí na sua casa, pegar a sua Bíblia, o seu caderno, a sua caneta, para que nós possamos juntos assistir mais essa aula com o Pastor Helder. Tenha uma boa aula e nós voltamos no final. Graça e paz, irmãos. Vamos continuar nossa aula de onde paramos na semana passada. Relembrando para você que nós estamos estudando o capítulo 6 do Evangelho segundo Marcos. E nós estamos vendo nesse capítulo 6, dos versos 30 até o verso 44, o relacionamento do cristão com Cristo. O que é que eu e você precisa saber ou precisamos saber para nos relacionarmos de maneira correta com o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Nós vimos na aula passada que a primeira coisa que nós temos que aprender no nosso relacionamento com Cristo é aprender a voltar à presença de Jesus. Isso está no versículo 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e relataram tudo quanto havia feito e ensinado. No nosso relacionamento com Cristo, nós devemos voltar à sua presença, à presença de Cristo todos os dias. E conversar com Ele, e falar com Ele, e relatar a Ele tudo o que nós fizemos, temos feito, o que precisamos, o que necessitamos, o que Ele nos deu, agradecer pelas bênçãos recebidas, pelo pão, pela nossa família, por nossa vida, pela igreja, por tudo. Essa é a primeira coisa que nós falamos na aula passada. Segunda coisa, no versículo 31, nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Jesus não é injusto de colocar um fardo que você não possa carregar. E mesmo a pessoa que se dedica muito no reino de Deus, na obra de Deus, essa pessoa precisa de descanso, e Cristo sabe disso. Ninguém entende, sabe melhor acerca do descanso, da necessidade do descanso do que o próprio Deus. É por isso que Ele criou o descanso semanal, descanso anual e por aí vai. E no versículo 31, Ele mesmo chama os apóstolos e diz: vinde repousar um pouco à parte. Ele tinha enviado os apóstolos numa missão de pregar, de evangelizar, e eles realmente tinham se desgastado na obra de Deus, trabalhado bastante, mas Jesus não é injusto. Então chega um momento que ele diz: vinde repousar. Essa semana eu conversei com uma irmã em Cristo e ela me falou que ela tinha passado 15 anos sem tirar férias. Só trabalhava, 15 anos. Isso prejudica demais a saúde de uma pessoa. E Jesus sabe disso, por isso que Ele mantém esse princípio do repouso. Mas lembre-se que eu falei na aula passada, uma coisa é descansar no Senhor. Para aqueles que se afadigam na obra, para aqueles que labutam na obra, para aqueles que se desgastam na obra, Deus disse: venha ter o seu tempo de descanso, tenha seu tempo de repouso. Mas o que nós temos visto, infelizmente, é que hoje as pessoas descansam do Senhor e não no Senhor. A terceira coisa que eu falei na aula passada é momento a sós com Deus, versículo 32. Então foram a sós no barco. Então momentos a sós com Deus. Isso é importantíssimo. Você com Deus. No versículo 33 e 34, nós mostramos que no nosso relacionamento com Deus, nós temos que entender que nós temos um Deus misericordioso. Um Deus que olha para aquelas pessoas que ele até inclusive sabia que iriam traí-lo no futuro, mas mesmo assim, ele olha para aquelas pessoas com compaixão. No versículo 34, compadeceu-se deles, daquela multidão, porque eram ovelhas que não têm pastor. Muito bem, paramos aqui. Agora, no nosso relacionamento com Cristo, nós temos outras coisas a aprender, ainda nesse capítulo 6. Por exemplo, versículo 35 e 36. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-o para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, compre para si
o que comer. Veja bem, Jesus tinha enviado os apóstolos na missão mais importante das suas vidas, que era testemunhar de Cristo, pregar o reino de Cristo, evangelizar, expulsar demônios. Ou seja, eles tinham sido enviados como representantes do Filho de Deus. Eles tinham a mensagem que era para curar, a mensagem de esperança, a mensagem de salvação, de redenção. Agora que eles voltam à presença de Jesus e dá o relato, Jesus se afasta com eles para o outro lado, em algum monte ali da Galileia, porque aqui vai ter o milagre da multiplicação dos pães. E ao ir lá, a multidão vai atrás de Jesus. E a atitude de Jesus é de compaixão para com aquele povo. Mas veja a diferença de Jesus para com aquele povo, para os apóstolos, para com aquele mesmo povo. E aqui tem 3 erros que eles vão cometer, que nós temos que aprender para não cometer também. Primeira coisa, os apóstolos, no versículo 35, diz: declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Os discípulos ficam avaliando o lugar. Olha, manda esse povo embora, o lugar é deserto. Meu querido, quando Jesus nos envia numa missão, não existe lugar deserto. Onde tiver um pecador, nós temos um campo missionário. Onde tiver uma alma perdida, nós temos que fazer esse deserto florescer. Os apóstolos ficaram avaliando o lugar. Olha, é deserto esse lugar. Manda embora. Nós não precisamos ir muito longe para encontrar almas perdidas. Nós encontramos na nossa própria família. Nós é que ficamos avaliando o lugar. Talvez naquele lugar eu consiga, naquilo. Não. Todo lugar onde houver um pecador é um campo missionário para um cristão. E o nosso papel não é mandar esse povo embora. Não é despedir esse povo de mãos vazias. Não é mandar esse povo com fome da palavra de Deus. Não, essas pessoas precisam urgentemente do pão da vida. E nós temos esse pão da vida, que é a palavra de Deus. E nós devíamos olhar para todo lugar como uma oportunidade de glorificar o nome do Senhor Jesus. Mas eles ficaram avaliando o local e a conclusão é: manda embora. Mas veja a segunda coisa aqui. Eles ficam avaliando a hora. Olha, já é tarde. Já está avançado o horário. Manda esse povo embora. É tarde. Quando nós não estamos imbuídos, comprometidos com o reino de Deus, para nós todo lugar é ruim. É deserto, é cheio demais, é difícil demais. Toda hora também é ruim. É cedo demais, é tarde demais, é quente demais. Eles ficaram avaliando o local e ficaram avaliando também a hora. Não, mas essa hora não dá certo não. Manda embora. Quando a preocupação nem devia ser com o lugar e nem com a hora. A preocupação devia ser com os pecadores perdidos. Pecadores que eles tinham a solução, que Jesus os tinha ensinado. É verdade que é o primeiro treinamento de Jesus com eles, é verdade que é o primeiro treinamento de Jesus com eles. Mas já fazia 2 anos praticamente que eles andavam juntos. Fizeram o melhor seminário do mundo. Fizeram seminário com Jesus Cristo, com o Filho de Deus. E um seminário intensivo, vivendo 24 horas com Ele. Comendo, bebendo e dormindo com Ele. Mas eles ficam avaliando o local e ficam avaliando a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor da aldeia, comprem para si o que comer. Eles ficam avaliando a necessidade apenas material. Por isso que Jesus vai responder no versículo 37. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. É claro que Jesus estava falando do pão físico aqui. Jesus estava falando para eles que havia um pão mais importante
que aquele povo necessitava. Aquele povo não foi atrás de Jesus pelo pão material. Aquele povo foi atrás de Jesus pelo pão espiritual. E eles tinham esse pão para dar. E ao invés de dar esse pão aos homens, eles estavam despedindo, mandando aqueles homens embora de mãos vazias. Dá-lhes vós mesmo de comer. E eles não entendiam isso. Eles não entendiam que o pão mais importante, que nós não podemos negar para ninguém, é o pão espiritual. Ora, se o pão físico, que se eu tenho, que você tem, é excelente você repartir com quem não tem, com o faminto, imagina o pão espiritual, que é muito mais importante. Porque o pão físico pode sustentar a pessoa por um dia de vida, mas o pão espiritual sustenta a pessoa pela eternidade. Muito bem. E eles não entenderam isso. E eles até se confundem. Mas como que vamos dar de comer a essas pessoas? Versículo 37. Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Jesus falando do pão espiritual e eles enxergando apenas o pão material. Então, nesse primeiro ponto dessa aula de hoje, do nosso relacionamento com Cristo, nós temos que ver a prioridade de falar a salvação para os pecadores. O lugar não pode ser a desculpa. O tempo não pode ser desculpa. A hora não pode ser desculpa. No relacionamento do cristão com Cristo, ele tem que saber que ele tem uma prioridade. E é a prioridade de falar do Evangelho de Cristo. De alimentar as pessoas com o pão do céu, com a palavra de Deus. Essa prioridade não pode cair por terra. Repito mais uma vez, nós vivemos dando desculpa do lugar, vivemos dando desculpa do tempo, ficamos dando desculpa de hora, como os apóstolos também fizeram. E muitas vezes queremos despedir essas pessoas sem o pão da palavra de Deus. E Jesus nos mostra nesse texto que isso é a grande prioridade. No relacionamento do cristão com Cristo, nós temos a prioridade de falar de Cristo. Mas há uma segunda verdade nessa aula de hoje. Veja que já que ele estava pensando em pão físico em vez do pão espiritual, Jesus lhe disse: olha, quantos pães tendes? Vocês vão despedir eles porque está faltando pão material? Ou seja, vocês não vão dar o pão espiritual para eles porque está faltando pão material? Quantos pães tendes aí? Aí eles vão dizer 5 pães e 2 peixes, versículo 38. Embora o espiritual seja o mais necessário, isso não significa que nós também não tenhamos que ter preocupação com o material. Se devido um prato de comida, devido um pão, a pessoa está impedida de ouvir o Evangelho, é dever do cristão, se tiver condições, providenciar o material para que o principal, que é o espiritual, chegue à pessoa. E esse princípio está claro aqui no que Cristo acabou de fazer. Porque Cristo foi ter dito: olha, gente, eu estou falando do pão espiritual. Não estou falando do pão material, não. Ninguém vai comprar 200 denários de pão para ninguém, não. Não, ele não faz isso, Cristo. De fato, aquelas pessoas foram atrás dele, dos apóstolos, e aquelas pessoas foram despreparadas. Elas queriam ouvir a palavra, mas elas foram despreparadas, eles não tinham comida. Os apóstolos, quando foram para lá, eles tinham que comer. Mas eles não tinham, os apóstolos foram preparados. Jesus chamou-os para ir para aquele lugar sós, no deserto. Eles foram preparados com alimentos, mas a multidão não foi. E como aquela pessoa de fato estava ficando tarde, Jesus sabia que a falta do alimento, do pão material, iria impedir a pregação do espiritual. Então esse princípio aqui é muito importante, porque durante muito tempo na teologia nós tivemos 2 extremos. A igreja que cuidava só do espiritual e negava todo o material. E nós tivemos uma época em que a igreja cuidou só do material, só do social, até hoje isso acontece, só do social, sem o espiritual.
E o correto não é só cuidar do espiritual sem o material, e nem cuidar só do material ou do social como queira, sem o espiritual. O correto é o equilíbrio, como está ensinando aqui. Se a pessoa com fome realmente não consegue ouvir evangelho nenhum, não consegue ouvir mensagem nenhuma. Então Jesus diz, quantos pães tem? Aí diz, 5 pães e 2 peixes. E aí, nós sabemos na continuação que ele vai alimentar aquela multidão com pão físico, com peixe físico, e passa a ensinar aquelas pessoas. Veja bem, ele não fecha os olhos para o social, para o material, mas deixa claro que vai fazer isso para uma prioridade maior. Qual é? A espiritual. Então essa é a segunda verdade que nós temos que colocar no nosso coração. No nosso relacionamento com Cristo, nós temos que ter esse equilíbrio na necessidade espiritual, mas também na necessidade material. Há uma terceira verdade nesse texto aqui. Olha só o versículo 39. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde e o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. A terceira verdade que nós podemos destacar na aula de hoje é que o nosso Deus é um Deus de ordem. Tudo que Deus faz é ordeiro. Tudo que Deus faz é com harmonia, é com decência, é com ordem. Nós podemos dizer que tudo que ele faz com... Não é nem precisão que eu quero, na palavra não seria precisão. Precisão entra nisso também. Mas ele faz de maneira criteriosa. Essa é a palavra que eu estava tentando lembrar. Ele faz com critério, ele faz com decência, ele faz com ordem. Jesus podia muito bem pegar aqueles pães lá e sair jogando, entregando para outro. Não. Se senta todo mundo. Divide de 50 em 50, 100 em 100. E na língua grega, as expressões aqui que aparecem dá a ideia de um jardim florido. Como se fosse um grande canteiro florido. Por quê? Porque aquelas pessoas sentadas de 50 em 50, 100 em 100, 50 em 50, 100 em 100, e eles usavam sempre roupas coloridas. Homens e mulheres lá tinham cores definidas para eles. Então, quando eles se sentavam com aquelas roupas orientais geralmente coloridas, parecia um canteiro de flores. E parece que essa é a ideia que ele quer passar aqui. Mostrando que tudo que ele faz é bonito, é belo, é com ordem, é com decência, é com zelo, é com critério. É só você olhar para o universo de Deus. Tudo tem harmonia, tudo tem zelo, tudo tem ordem. Os homens quebram as ordens de Deus, mas Deus ele é ordeiro. Tudo que ele faz bem feito, faz com ordem e com decência. Então, esse princípio aqui de mandar todo mundo se sentar, todo mundo se aquietar naqueles grupos de 50, 50, eu repito para você, as palavras gregas dão a ideia de um jardim florido. Deus gosta da beleza, Deus gosta da ordem, Deus gosta das coisas ordeiras. Então sentou-se todo mundo, mostrando para os apóstolos que tudo que a gente fizer, seja na ação social, seja na ação espiritual, seja alimentando fisicamente, alimentando espiritualmente, tudo tem que ser feito com ordem e decência. Senta, 50, 50, 100, 100. Isso me leva a um quarto princípio, versículo 41. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou e partindo os pães, deu aos discípulos, para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Esse aqui não é o primeiro milagre, desculpe. Esse aqui é o grande milagre que faz Jesus popular. A multiplicação dos pães e peixes foi um milagre que fez Jesus popular em toda a Palestina e em todo o mundo. Se você for lá no Evangelho de João, capítulo 6 também, você vai ver lá que quando ele faz esse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, a multidão corre para ele, para o
coroar rei, para o proclamar rei de Israel. Esse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes foi o milagre que deixou Jesus mais popular, mais do que as ressurreições que ele tinha feito, como da menina, da filha de Jairo e tantas outras. Esse milagre foi o milagre que disse assim, olha, chega, esse homem aqui é o Messias, vamos proclamar ele rei. Para confirmar o que estou dizendo, é só você abrir no Evangelho de João, capítulo 6, versos 14 e 15. Veja só. Vendo, pois, os homens o sinal, o milagre, que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para um monte. Então esse milagre foi o milagre mais popular de Jesus. Ora, quem que não quer comer do bom e do melhor, preparado por Deus, feito por Deus, sem meter um prego numa barra de sabão, né? Então aí todo mundo quer um rei desse, né? Só que eu repito para você, Jesus se preocupou com o social, se preocupou, mas como ponte para o principal, que era o espiritual. Ele não ia passar a vida toda multiplicando pães e peixes para encher a barriga do povo, porque o alimento que eles precisavam era o alimento espiritual, o pão que desceu do céu. Como eu acabei de falar, o pão físico poderia matar a fome por um dia, mas o pão espiritual mataria a fome eterna. O pão físico deixaria eles vivos por um dia, ou mais, sei lá, alguns dias. Mas o pão espiritual deixaria eles vivos eternamente. Então, esse milagre é o milagre mais popular de Jesus. Até porque assemelhava Jesus a Moisés. Porque do mesmo jeito que Moisés alimentou o povo de Israel no deserto, como por exemplo nas codornizes, no maná, na água da pedra, quando o Messias viesse, o Filho de Deus viesse, ele faria coisa semelhante. Ele alimentaria multidões do deserto. E eles disseram, o lugar aqui é deserto. Não era um deserto assim de areia, mas um local deserto, onde não tinha alimento. E Jesus, o Filho de Deus, alimentou a multidão no deserto, como Moisés tinha alimentado também. Então esse milagre identificava Jesus definitivamente como o Messias prometido. Não havia mais dúvida de que era o Messias. Por isso que as pessoas querem proclamá-lo rei. E se você olhar lá no Evangelho de João, capítulo 6, que eu acabei de ler, quando ele faz esse milagre, ele se afasta das pessoas e ele começa aquele discurso do pão da vida. Diz, olha, o verdadeiro pão, o pão que vocês realmente precisam, é a palavra de Deus. Se você voltar lá em João capítulo 6, e versículo 29, por exemplo, respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que criais naquele que por ele foi enviado. Esse é o principal, é crer em mim. Aí você pula para o versículo 35, declarou-lhe, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então, nesse milagre da multiplicação dos pães, ele está dizendo, o pão importante é você crer em mim. Mas, quando ele multiplica os 5 pães e 2 peixes, ele está ensinando uma outra coisa. Ele está ensinando que Jesus é todo-poderoso, que Jesus é Deus, que Jesus tem um poder que só Deus pode ter. Porque ele pega os 2 pães, os 5 pães e os 2 peixes, ergue os olhos aos céus, os abençoa e de repente aquilo se multiplica. E eles vão repartindo, distribuindo entre todos os pães e os peixes. O que ele está nos ensinando aqui? Que o nosso Deus é todo poderoso. Que o nosso Deus ele tem poder para suprir todas as nossas necessidades. A necessidade física, a necessidade espiritual. Jesus tem poder para suprir todas as nossas necessidades físicas e espirituais. Mas uma outra coisa, versículo 42, diz assim, todos comeram e se fartaram.
outro princípio importante. Jesus não só tem o poder para suprir as nossas necessidades físicas e espirituais, como ele supre completamente. Ele supre completamente. Não é só naquele dia. É durante toda a nossa vida e toda a eternidade. Porque a expressão comeram e se fartaram dá a ideia de satisfação plena, de satisfação completa. Comeram e se fartaram. Qual é o ensino que está nos passando aqui? Que Jesus não só supre nossas necessidades, mas supre completamente, plenamente, perfeitamente. Não é só no momento, não foi no passado, não poderá ser um dia no futuro. Foi hoje, mas eu não sei se vai ser amanhã. De jeito nenhum, não. Ele supre completamente, qualquer que seja a sua necessidade física ou espiritual. Mas isso me leva ainda a um outro princípio que nós temos que aprender no nosso relacionamento do cristão com Cristo. Veja como eu falei para vocês que essa passagem é extremamente rica. Tem muitas lições para tirar dessa passagem aqui. E se você olhar, por exemplo, no versículo 42, diz o seguinte: e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Qual é o ensinamento aqui? Ora, eu estou acabando de dizer que ele é um Deus de ordem. Senta todo mundo como um canteiro de flores, um jardim. Não tem bagunça, não tem confusão, ninguém fura fila aqui. É tudo com ordem e decência. Ele mostra o seu poder multiplicando estes pães. Ele mostra isso para eles, o poder. Ele mostra que ele supre fisicamente e espiritualmente. Ele mostra que supre completamente. Mas, no versículo 42 que eu acabei de ler, 43 que eu acabei de ler, ele não é um Deus de desperdício. O mesmo Deus que supre completamente, plenamente, não aceita desperdício. E se tem uma coisa que o mundo ocidental gosta de fazer, principalmente eu não vou dizer, mas também os cristãos fazem, é desperdiçar. Nós somos o povo do desperdício. Desperdiçamos nossa saúde, desperdiçamos nosso tempo, desperdiçamos comida, desperdiçamos às vezes dinheiro com bobagem. Nós somos um povo que gostamos de ser dispendioso com muitas coisas que nós não deveríamos ser. Aqui ele multiplicou os pães e os peixes. Ele poderia multiplicar a hora que quisesse, tantas vezes que quisesse. Mas ele manda recolher. Porque ele está ensinando para mim, para você, que desperdício não é algo que faz parte da natureza de Deus. E não deve fazer parte da natureza do cristão. O cristão não pode ser uma pessoa que desperdiça coisas. Não pode ser apegado, mas também não pode ser aquela pessoa que vive de desperdiçar. Não pode ser assim. A roupa que não me serve pode servir a outra pessoa. O sapato que não me serve pode servir a outra pessoa. Eu tenho um amigo lá em Jacareí que muitos de vocês já conhecem. Ele dá cursos, né, de saúde financeira. Eu já o levei em alguns locais, né? Antes da pandemia eu estava até organizando uma agenda para ele ir a alguns locais para dar esse curso de gestão financeira que ele dá. E é excelente o curso dele. E ele mostrando no curso dele pequenas coisas, sabe, pequenos ajustes que a gente fizer na nossa vida, o quanto que a gente não economiza, o quanto que a gente não ganha. O curso não é para ensinar você a ser avarento nem miserável, muito pelo contrário. É um curso que ensina você a gerenciar a sua vida sem você ser avarento, mas também sem você desperdiçar. E esse irmão, o nome dele é João Virgílio, ele dá esses cursos aí para nós,
Eu fiquei admirado com algumas coisas que ele deu no curso. Gente, que coisa, só porque a gente não presta atenção, não se atenta para essas coisas pequenas, a gente podia fazer mais. E ele, além dessa aula, eu gosto muito, porque na prática ele faz a mesma coisa. Aquilo que ele, até celular, se ele vai comprar um celular, ele pega o celular que ele tem e passa para outra pessoa. Bom, não serve para mim agora, eu estou precisando de um celular melhor, eu posso comprar um celular melhor, mas alguém pode precisar desse celular que eu estou tendo aqui, então ele passa o celular para outra pessoa. E podia simplesmente jogar, ele mais celular, que é coisa pessoal, podia jogar numa gaveta. Não, ele tem todo o trabalho de tirar seus dados pessoais, aquelas fotos pessoais, aquelas coisas dele, mas dá o celular para outra pessoa, para que outra pessoa possa aproveitar. Então esse princípio de não desperdiçar, mas por que eu vou jogar isso fora se eu posso ajudar outra pessoa? É o que Cristo está nos ensinando aqui. Recolha os 12 cestos, recolha os pães. Amanhã pode faltar, eu não vou fazer milagre todo dia para vocês não, até porque eu não vim aqui para encher o bucho do povo, eu vim aqui para encher a alma, o coração, o espírito. O corpo, com fome ou sem fome, vai voltar para o pó. Mas o espírito vai voltar para Deus. Se ele voltar com fome, ele não chega nem em Deus. Vai para outro canto. Portanto, recolha os pães e os peixes. É o princípio que Deus está nos ensinando, que Ele não é um Deus de desperdício. E nós também não podemos ser. E por último, versículo 44. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Você e eu sabem muito bem que 5 pães e 2 peixes não alimenta 5.000 homens. 5 pães e 2 peixes talvez mal dê para alimentar duas pessoas. Mas eles afirmam que os que comeram eram 5.000 homens. A Bíblia deixa claro. E quando a Bíblia fala dos homens, na cultura tanto hebraica, mais hebraica, a cultura judaica, eles não contavam as mulheres. Isso não significa que não tinha mulheres, tinham. Vamos dizer que para cada 5.000 homens houvesse aí uma mulher, então já seria 10.000 pessoas. E à luz do Evangelho de João, nós sabemos que havia também crianças que acompanharam. Nós vamos saber, através do Evangelho de João e de Lucas, que quem trouxe esses 5 pães e 2 peixes foi um garotinho, um menino, que levou esses pães e foi lá e deu para Jesus Cristo. Então, se nós formos levar em conta crianças, no mínimo, assim, mas no mínimo, ele alimentou aqui umas 10.000 pessoas. Se colocar só mulher, daria 5.000 homens, 5.000 mulheres, só daria 10.000 pessoas. Vai que não tinha 5.000 mulheres, mas tinha criança, então vamos arredondar aí para umas 10.000 pessoas. Como que 5 pães e 2 peixes alimentam 10.000 pessoas? Humanamente falando, é impossível. É impossível. Porque ele está querendo mostrar aqui para nós que o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Os apóstolos duvidaram, mas como é que nós vamos alimentar esse povo? Não tem condições. É humanamente impossível alimentar esse povo. Onde que nós vamos... Aliás, mesmo que tenha o dinheiro, não tem onde comprar. Onde é que nós vamos comprar 200 denários de pães? Onde? Não tinha supermercado naquele tempo. Podia chegar na fila da esquina e comprar pão. Pão era feito em casa. Onde é que nós vamos comprar comida? É humanamente impossível. É verdade. Para os homens é humanamente impossível. Mas quando nós fazemos a obra de Deus, nós não fazemos na limitação humana, na força do braço humano, na nossa capacidade, na nossa inteligência. Não. Quando nós vamos fazer a obra de Deus, nós vamos fazer a obra de Deus do poder de Deus, o Deus dos impossíveis. Eu tive essa semana conversando com algumas pessoas em Lambari, Minas Gerais, e eles me contando as histórias deles, as experiências que a família que eu fiquei lá hospedado, eu e Daci, eles contaram as experiências deles para a África. Você fica admirado. Quando uma pessoa se dispõe a fazer a obra de Deus, o impossível, aquilo que você não pode fazer, Deus faz. A irmã, que eu estava hospedado na casa dela, de nome Isadora, né? O seu esposo era Max e ela se chamava Isadora.
e o seu pai se chamava José Oscar e a sua mãe chamava Lilian. E ela me contando que para comprar as passagens, disse, olha, pastor, essa é uma coisa de Deus. As passagens eram $6.000 para ir e vir. Eu disse, meu Deus, como é que vamos conseguir esse dinheiro para ir para a África fazer missões? E de repente, numa bela noite, já está lá uma promoção daquelas que aparece, R$2.000 para ir e vir para Angola. E, gente, temos que correr. Aí vai uma pessoa, empresta o cartão de crédito, outro faz uma coisa e compra as passagens. E vamos levar a coisa, vamos tentar um jeito de levar o máximo que nós pudermos, vamos tentar levar Bíblia, vamos levar produtos de higiene, levar creme dental, vamos levar tudo. Como é que vai caber isso nessas malas? E Deus dá um jeito lá que consegue passar no aeroporto e chega lá. E chega na Angola, é outra cultura, tem aquela questão do tráfico, eles ficam pensando que tem tráfico, né? Hoje o mundo está todo assim. Será que dentro dessas pastas de dente que estão levando para as crianças, será que não tem? Todas as dificuldades Deus vai derrubando por terra para conseguir fazer aquilo pelo qual Deus o chamou para fazer. É inacreditável. Mas esse é um princípio verdadeiro. Quando nós nos dispomos a fazer a obra de Deus, aquilo que é impossível, aquilo que está além das nossas forças, Deus faz. Lembra quando eu falei na igreja há algum tempo atrás? Faça o ordinário para Deus e espere o extraordinário de Deus. Está aqui um exemplo. Eles estão testemunhando. 10.000 pessoas comeram de 5 pães e 2 peixes, comeram. Como? Porque o impossível pertence a Deus. O extraordinário Deus faz toda vez que você se dispor a fazer a obra de Deus. Esse é um princípio que nós temos que entender. Nós não temos que ter medo de avançar. Nós não podemos ter medo de fazer a obra de Deus, porque o milagre, o extraordinário, o impossível, Deus faz. Quando aquelas mulheres foram no túmulo de Jesus para honrar Jesus, depois da sua crucificação, naquele domingo de madrugada, bem cedinho, elas foram sabendo que tinha uma pedra na boca do túmulo. Mas foram. Elas sabiam que havia uma guarda romana lá, que talvez não deixasse ela chegar sequer perto. Mesmo assim, elas foram de manhãzinha cedo com as especiarias para embalsamar Jesus. E elas perguntam, quem vai nos tirar a pedra? Talvez elas pensassem, os guardas não vão nos impedir de embalsamar, porque não deu tempo de embalsamar na sexta-feira. E os guardas sabem que isso faz parte da nossa cultura, os guardas provavelmente não vão nos impedir. Mas será que vão tirar a pedra? Aí quando chega lá não tem guarda. E agora, quem que vai tirar a pedra? Aí eles vão lá, a pedra está removida. Moral da história, toda vez que você quiser fazer a obra de Deus, toda vez que você quiser glorificar a Deus, Deus tira toda a pedra no meio do caminho para você fazer o que você deseja fazer. Essa é a verdade. Resumindo, esse capítulo 6 de Marcos é um capítulo muito rico, principalmente desses versos 30 aos versos 44. Nós aprendemos muitas lições aqui no nosso relacionamento do cristão para com Cristo. Nós aprendemos que devemos voltar à presença de Jesus, voltar à sua presença, relatar, falar com Ele tudo o que fizemos, tudo que passou no nosso dia. Nós aprendemos que devemos descansar no Senhor. Aprender a descansar no Senhor é algo importante no relacionamento do cristão com Cristo. Nós aprendemos nessa passagem aqui que nós devemos ter um momento a sós, em que você e Cristo, você a sós com Cristo. Nós aprendemos nessa passagem que o nosso Deus é um Deus misericordioso, que se compadece das pessoas, porque são ovelhas que não têm pastor. Nós aprendemos nessa passagem aqui que nós temos uma missão importante, que é semear a palavra de Deus. Não podemos ficar avaliando o tempo, não podemos ficar avaliando o lugar, não podemos ficar avaliando a hora. Não podemos estar dando desculpa do tempo, dando desculpa por causa do lugar, e não podemos estar dando desculpa por causa da hora. Nessa passagem nós aprendemos que nós temos que cuidar do espiritual, sem esquecer também o material ou o social, como você queira.
Nessa passagem nós aprendemos que o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. 5 pães e 2 peixes não é nada para um homem, mas nas mãos de Deus Ele faz infinitamente mais do que pedimos e pensamos, porque Ele é poderoso. Nós aprendemos nesse texto que o nosso Deus é um Deus de ordem, é um Deus que gosta de decência, de ordem e decência. Nós aprendemos nesse texto que o nosso Deus supre totalmente, completamente. Nós aprendemos nesse texto que o nosso Deus não aceita desperdício. Nós não podemos ser o povo do desperdício. Nós aprendemos nesse texto que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. E isso acontece principalmente quando você se dispõe a fazer a obra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um texto muito rico, que nos ajuda muito a aprendermos sobre o nosso relacionamento com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ensina princípios preciosos de como devemos nos relacionar com o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Na próxima aula nós iremos continuar ainda no capítulo 6 de Marcos. Por hoje, que Deus aplique esses princípios aos nossos corações e que Deus nos abençoe. Amém, louvado seja Deus por mais essa quarta-feira, mais essa aula, mais essa oportunidade riquíssima que eu e você temos de aprender a respeito dessa palavra tão poderosa e gloriosa. Que nós possamos continuar nos esforçando para colocar em prática o que a gente tem aprendido aqui na nossa Escola Bíblica Online e que nós também possamos nos esforçar para retornar aos trabalhos presenciais aos domingos e sermos igreja juntos, levantarmos as nossas mãos, louvarmos ao Senhor, orarmos juntos e ouvirmos a sua voz. Por isso eu quero te incentivar a estar conosco nesse próximo domingo, às 10 da manhã e também às 19 horas. Vamos juntos celebrar ao Senhor em família nesse domingo. Que Deus te abençoe e tenha uma excelente noite de quarta-feira.